A década de 80 vai ser uma década muito especial no Brasil, por vários motivos. Primeiro, a ditadura estava no seu final, nos estertores. O presidente era João Batista Figueiredo, né, que tinha feito o decreto da anistia, mas que gostava mais do cheiro de cavalo que do cheiro de povo. Não era fácil lidar com a ditadura. A censura também já estava nos seus estertores. Acho que estava cansada, extenuada, porque via claramente que ia acabar. Então, a década de 80 vai trazer uma esperança nova para o povo brasileiro e para as artes, de uma maneira geral. Porque, em primeiro lugar, começam as eleições diretas para governador, em 82. E em Minas Gerais, a eleição se revestiu de uma série de debates. Foi a primeira vez que aconteceram debates com os candidatos a governador no Teatro Marília. Então, os 4 candidatos, que eram Tancredo Neves, Teotônio dos Santos, a Sandra Starling e o candidato da ditadura, que até me faltou o nome nesse momento, foram para o Teatro Marília debater com uma mesa de artistas, na qual eu estava presente, cada segunda-feira, um plano cultural para Minas Gerais. Essa foi a eleição de 82. E também para essa eleição, que todo mundo acabou se engajando na campanha do Tancredo, embora existissem esses 2 candidatos, o Teotônio e a Sandra Starling, 2 candidatos maravilhosos. O Teotônio era do PDT e a Sandra Starling era do PT. Apesar de existir esses 2 candidatos, todo mundo se engajou na campanha do Tancredo. Houve um engajamento geral, vamos dizer, da esquerda católica, dos progressistas, para poder eleger o Tancredo e ver se acabava com a ditadura, né? Então seria a primeira eleição direta. E os artistas então se reuniram nessa campanha do Tancredo. Fizemos um manifesto que foi redigido por 3 pessoas dentro da oficina de teatro, escola que tinha sido recém-fundada por mim, ali na Avenida Afonso Pena, ao lado do DOPS. É até engraçado contar essa história. E ali aquele manifesto foi redigido pelo D'Angelo, pelo Roberto Drummond e por mim, e assinado por mais de 1000 artistas, intelectuais, escritores, cientistas, professores, acadêmicos, enfim, tinha uma vasta gama de profissões ou de profissionais que assinaram esse manifesto, que era o manifesto do Basta, que vai dar início ao projeto da nova república que mais tarde o Tancredo vai implantar. Por que eu estou contando isso tudo? Porque nessa mesa de debates ficou muito claro que a gente precisava de ganhar aquela eleição. E não tinha 2 turnos, era um turno só. Tancredo vai ganhar com uma diferença muito pequena de votos. E aí o que acontece? Tancredo vai para o governo em 83. Nós vamos voltar a estar no início dos anos 80, né? Em 82, eu particularmente queria criar uma escola de teatro, em 81. E eu, então, criei a oficina de teatro Escola de Artes Cênicas, ali na Avenida Afonso Pena, numa casa que eu achei por um acaso, que tinha um galpão nos fundos, bem do lado do DOPS, quer dizer, fazia muro com DOPS. Bom, já não existiam tantos presos políticos naquela época, o DOPS também estava meio capenga. Mas, de qualquer maneira, era o Departamento de Ordem Política e Social da Polícia, né? A polícia política da ditadura. Mas abrimos ali, nunca tivemos problema com o DOPS. Ficamos ali 4 anos, e a escola era um conglomerado de professores, cada um com sua estética, com estéticas diferentes, da mais tradicional à mais experimental, e levou de cara um número expressivo de gente a querer estudar na escola. A escola foi projetada para ter 50, 60 alunos, teve 300 no primeiro ano, e assim foi 3 turnos, sábado, domingo, turma para criança, para adolescente, para velho. E aí a escola virou um centro de referência, a oficina de teatro virou um centro de referência também da política cultural. Para lá acorriam
quando não ia para o Teatro Maria, depois as pessoas que queriam fazer reuniões com cunho político. O candidato da ditadura era Eliseu Rezende. Tancredo ganha a eleição e cria a primeira Secretaria de Cultura do Estado de Minas Gerais, né? Que então, até então era uma coordenadoria ligada à Casa Civil do governador, e Tancredo então criou, e o Zé Aparecido foi o primeiro secretário. Nesse momento dos anos 80, também chega a Belo Horizonte um casal maravilhoso que estava vindo da Índia, que era o Roland Schaffner e a Carmen Paternostro. O Roland chega para dirigir por 6 anos o Goethe Institut, e a Carmen era bailarina, coreógrafa e diretora de teatro. Então eles também começaram a juntar gente em torno deles, em torno desse casal, porque eles eram extremamente instigantes e inteligentes, e começa também o Goethe Institut a patrocinar vários espetáculos, ou várias atividades também além de espetáculos, música, dança, literatura, etc., mas tudo referente à cultura alemã. Ótimo, porque vinha dinheiro do exterior para patrocinar espetáculos em Belo Horizonte. Eu mesmo tive patrocínio do Goethe, e outros diretores, como a Companhia Sonho e Drama teve, como o Galpão vai fazer a sua primeira aparição no Jornal Uma Boa de Setsuan, com 2 professores que tinham vindo de Munique para dar aula de teatro aqui em Belo Horizonte, numa parceria com a oficina de teatro. Tudo estava acontecendo, tudo prenunciava que esses anos 80 iam explodir de produções e de gente fazendo teatro, porque começaram a se formar novos grupos. Da oficina de teatro saíram alguns diretores, e alguns grupos que se formaram ali dentro permaneceram e permanecem até hoje, como é o caso do Grupo Em Cena, dirigido pelo Wilson Oliveira, né? Essa história toda é para dizer que os anos 80 parecia que havia a felicidade estava ali batendo na porta dos artistas, a possibilidade de fazer teatro, né? E os artistas se reuniam muito, né? Fosse no SATED, que nessa época começou a funcionar na Avenida Bias Fortes, bem perto da Praça da Liberdade, numa casa. O SATED tinha sido transformado em SATED, de Apatedeng para SATED, já tinha virado sindicato dos artistas. E aí também acontecia muita coisa, muita reunião, muita gente. Então, os artistas naquele momento, eles não tinham tantas diferenças, nem políticas, nem estéticas. Eles estavam reunidos porque era preciso trabalhar pela sobrevivência. As pessoas queriam o quê? Sobreviver de teatro. E o público respondeu a essa necessidade que os artistas tinham de fazer boas produções, melhorar a qualidade das produções, isso foi muito importante, melhorar a qualidade da cenografia, dos figurinos, da técnica, melhorar a qualidade dos atores, das montagens como um todo. Isso fez com que o público, que já vinha sendo cevado, né, vamos dizer, desde os anos 60, desde os anos 50, 60, 70, ele fosse aumentando e as temporadas pudessem permanecer mais tempo em cartaz, permitindo uma sobrevivência melhor dos artistas. Isso começa nos anos 80. Por isso que tanta gente começou a se interessar por fazer teatro, porque havia uma possibilidade real de sobreviver. Mais temporadas em cartaz, mais tempo em cena, e isso dava ao artista uma sobrevivência minimamente digna para que ele pudesse continuar trabalhando. E foi aí que surgiram vários grupos, várias companhias, vários espetáculos foram realizados nessa época, em profusão, né? Muitos espetáculos. É também nessa época, nos anos 80, que surge a comédia, né? com um centro catalisador de público. Descobriu-se de repente que o mineiro gostava de comédia, porque até então, e eu não esqueço da frase de uma senhora que foi presidente da Associação das Amigas da Cultura,
que me falou disso. Por que o teatro mineiro é tão sério? Porque até então só se fazia pouquíssima comédia. Exatamente ali no início dos anos 80 ela me fez essa pergunta e eu não achava isso, eu fiquei até assustado com a pergunta, surpreendido. Eu falei, olha, não sei se nós somos tão sérios, mas nós fazemos coisas interessantes, inteligentes, instigantes. Eu falei, mas podia fazer mais comédia. E não digo que ela incentivou essa comédia a aparecer, mas essa turma da comédia que chega vem de vários lugares, de várias escolas, ou vem do nada, de geração espontânea, gente que queria fazer comédia, que queria fazer rir. Então vai ser também uma década em que a comédia começa a explodir em Belo Horizonte de alguma maneira. Carl Schumacher é um exemplo disso, Márcio Machado é outro exemplo disso, Dilson Myron, outro exemplo disso, Rômulo Duque também. Então aparecem esses atores comediantes e esses grupos e companhias de comédia, paralelamente com os espetáculos. Aí começa também a haver uma certa divisão. Os mais intelectualizados achavam a comédia uma chatura. Eu, particularmente, gosto muito de rir e gosto da comédia. Sempre gostei muito da comédia. Então, eu acho que a comédia é um gênero do teatro que sempre tem o seu lugar, né? Nós temos grandes autores na história da dramaturgia mundial que são basicamente comediantes, o maior deles, mulher, né? Então, o que aconteceu em Belo Horizonte? Aconteceu tudo isso. O Goethe Instituto com aquela seriedade germânica para fazer as coisas, né? O grupo da comédia, os grupos novos que queriam trazer autores novos, textos novos, eu estou falando textos novos, não estou falando de dramaturgia, porque naquela época não se falava a dramaturgia de fulano de tal, não, os autores estavam aí, ou eles estavam editados, ou as cópias de teatro. Eu sempre falo que 99% do teatro brasileiro, é exagero talvez, ele dos textos circularam de mão em mão. Em cópias, quando primeiro eram mimeografadas, depois xerocadas, mas circulava em cópias. Se você queria montar uma peça, tinha que pedir a peça para o autor, e o autor te mandava uma cópia daquela peça, porque não havia editora que conseguisse editar a quantidade de textos produzidos no Brasil. Então você ouvia falar de uma peça tal, se ela não era publicada por alguma editora, talvez pudesse ser publicada pela revista da SBAT, Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, que publicava todo mês, ou bimestralmente, agora não me recordo exatamente, uma peça adulta e uma infantil nessa revista. E essa revista tinha circulação nacional. Em todas as capitais tinha um representante da SBAT, porque arrecadava os direitos autorais desses autores. E também divulgava. A revista era muito recheada com artigos, críticas, história do teatro, e por gente de muito bom gabarito do Brasil inteiro. Então, o que acontece com Belo Horizonte? A Secretaria de Cultura, a oficina de teatro, a eleição do Tancredo dá um alento, porque foram para o poder pessoas de altíssima sensibilidade, e a Secretaria de Cultura é criada. A Coordenadoria de Cultura, que era dirigida até então pelo professor Wilson Chaves, que era um grande democrata e um cara que apoiava muito a cultura, uma grande figura humana, embora fosse do governo militar, ele tinha sido nomeado ali pelos governadores militares do governo militar, mas ele era um humanista. E por ser um humanista, ele naturalmente ficou muito ligado às pessoas da cultura e todo mundo tinha muito carinho pelo professor Wilson Chaves. Veio o Zé Aparecido em substituição ao Wilson Chaves e cria a Secretaria de Cultura. E a Secretaria de Cultura começa a funcionar ali na Praça da Liberdade. Então a cultura como um todo, ela ganha um status muito especial em Belo Horizonte, em Minas Gerais, com a criação dessa secretaria e com o Zé Aparecido, que era Zé de todos os amigos, né? À frente dessa secretaria, dando tom de para onde o governo podia apoiar as manifestações culturais, inclusive
a questão do patrimônio, que isso era uma preocupação muito constante do Zé Aparecido. Bem, aí vem um episódio muito interessante. Essa história pouca gente sabe, mas eu sei. Na campanha do Tancredo Neves, o famoso Antônio Luciano Pereira, que era dono dos cinemas de Belo Horizonte, fez uma doação muito grande para a campanha. Talvez tenha feito com o Eliseu Rezende também. E, em troca, ele pediu ao Tancredo, depois que o Tancredo foi eleito, autorização, ou comunicou que ia demolir o Cine Metrópole, que tinha sido teatro municipal, e estava aqui chamado na Praça do Teatro, na Rua Goiás, com Rua da Bahia, aquele cinema que era um cinema referência em Belo Horizonte de grandes filmes. E começou uma guerra entre a classe cultural como um todo, que se juntou, o IEFA, que era presidido pela Suzy Melo, nomeada pelo Tancredo, junto com a classe cultural, contra o governo que tinha autorizado a demolição. Nós cercamos aquilo ali e durante 6 meses nós fizemos atividades ali na Rua Goiás para impedir essa demolição. Mas a vida é ingrata. A Suzy Melo estava muito doente e se afastou do IEFA, que era responsável pelo tombamento, porque era um imóvel tombado, maravilhoso, né? E a Tancredo nomeia um arquiteto que era exatamente o arquiteto do Antônio Luciano Pereira para esse cargo aí. Essas coisas da política com poder e com dinheiro, né? Então, esse cara, não me recordo o nome dele e nem quero lembrar, ele vai, destomba, faz uma reunião com o Conselho Deliberativo do Patrimônio do Estado e tira o tombamento do Cine Metrópole, permitindo a derrubada, e aí aquilo vai para o chão da noite para o dia. E aquilo é entregue ao Bradesco, que construiu ali um prédio de 5ª categoria, na esquina da Rua da Bahia com o Rua Goiás, parece uma enfermaria de posto de saúde, sei lá de quê, de 5ª categoria também, né? Muito feio. Fez uma destruição para entregar aquilo para o Bradesco. Esse presidente do Bradesco, ele ficou chateado porque começou uma guerra contra o Bradesco em Belo Horizonte. Todo mundo falava mal do Bradesco. E ele então prometeu $1 milhão para a construção de um novo teatro em Belo Horizonte. E aí isso vai acontecer mais tarde e eu explico já como é que isso aí aconteceu, como é que esse 1 milhão veio parar aqui, como é que se construiu esse teatro. Bom, voltando aqui aos novos diretores e atores, nessa época surgiu, todo mundo estava muito empenhado em trabalhar, os diretores, né? D'Angelo, Eide Ribeiro, Carlos Rocha, Wilson Oliveira, o Paulo César Bicário fez o Encontro Marcado, um espetáculo belíssimo. O Eide fez Despertar da Primavera também, que era um espetáculo muito bonito. A Companhia Sonho e Drama vai fazer Guimarães Rosa. E isso tudo vai fazendo com que o movimento teatral seja cada vez mais apoiado pela mídia, né? A oficina de teatro trouxe para cá em 82, para dar um curso de crítica de teatro, o maior crítico brasileiro, que foi um amigo muito especial, Ian Michalski, que era uma sabedoria muito grande de todo esse processo, não só da crítica, mas da história do teatro. Ele conhecia a fundo a história do teatro, conhecia a fundo a interpretação, a direção, a técnica. Então era um estudioso e um apaixonado pelo teatro e era crítico do Jornal do Brasil. Considerado o maior crítico que o Brasil já teve de teatro, junto com Sábato Magaldi, Bárbara Eleodora
eles formavam esse trio aí de grandes críticos, né? E Belo Horizonte não tinha críticos mais, estava um hiato, e com tanta produção era necessário ter críticos. Então o que nós fizemos? A oficina de teatro trouxe o Ian Michalski, que deu um curso de crítica em Belo Horizonte, e desse curso de crítica, pelo menos dois críticos foram de imediato contratados pelo Estado de Minas, o Marcelo Castilho Avelar e a Clara Regui. Então o Estado de Minas passou a ter crítica, o Diário de Minas também já tinha sua crítica, mas era um jornal que já estava também no descenso. O Jornal de Minas parece que já tinha acabado, né? E o Diário da Tarde tinha a Magda Lenar como crítica. Então a crítica passou a ter um papel importante, não só para criticar espetáculos ou o que se fazia, também em defesa da produção teatral de Belo Horizonte. Isso por quê? Ou da produção teatral de um modo geral. Isso porque esses dois críticos vinham de cursos de teatro, da oficina de teatro. E eles eram apaixonados e não queriam ser atores, eles queriam realmente ser jornalistas, e é o que eles foram a vida inteira, né? Fazendo críticas durante muitos anos no Estado de Minas, que era o jornal de maior circulação. Muito bem, nesse pedaço, dessa quadra do tempo dos anos 80, essa crítica foi importante para registrar não só os espetáculos que eram feitos, mas para registrar também a luta dos artistas quando eles tinham alguma questão para ser debatida ou para ser encarada de frente como luta pela sua sobrevivência. E eles davam muita força. Então os anos 80 parece que fosse um renascer de um teatro, ou o nascimento de um teatro com muita gente nova chegando, com muita gente querendo fazer, as pessoas se respeitando muito uns aos outros. Isso tinha uma importância fundamental. Todo mundo via o espetáculo, todo mundo debatia e tudo. Nos anos 80 também vai acontecer uma coisa assim interessante. O eixo de frequência dos artistas na noite era exatamente a Cantina do Lucas dos anos 70, até o início dos anos 80. A Cantina do Lucas tinha sido um bar da resistência, o restaurante da resistência, comida barata, farta e com uma frequência de artistas, jornalistas, políticos, ali sempre de esquerda, e tinha sido point de encontro da classe, vamos dizer, teatral principalmente. E substituiu o Stage Door, que já tinha entrado em declínio, que vinha antes. Nos anos 80 vai surgir a Casa dos Contos, exatamente no início dos anos 80, quando lá também vira um centro de efervescência político-cultural. E é lá que é lançada a campanha do Tancredo oficialmente, entre o vice do Tancredo era o Hélio Garcia, por esse grupo de artistas que tinha feito o manifesto, e aquilo parou aquela rua Rio Grande do Norte inteira, um sábado, e milhares de pessoas ali para lançando essa campanha. Então, mas a Casa dos Contos virou um ponto de encontro. O ponto de encontro de gente de teatro é interessante, as pessoas não vão lá beber. Beber é o de menos. Elas vão lá porque elas gostam de conversar. Gente de teatro sempre gostou de conversar. Então elas vão lá porque elas gostavam de conversar. E quanto mais a conversa avançava, e se o teor etílico fosse muito alto, dava até briga. Mas era muito, muito interessante, porque no dia seguinte estava todo mundo lá de novo, conversando nas mesmas mesas ou trocando de mesas, e, enfim, fazendo planos. Porque na mesa do bar que se faz plano para teatro. É engraçado isso. Ou se fazia, não sei, hoje talvez não se faça mais isso, porque não tem mais ponto também de encontro das pessoas de teatro. Então, esse surgimento da Casa dos Contos, que vai durar bastante tempo, faz esse encontro acontecer até o final da década. Bom, nos anos 80, o SATED, que na época, se não me engano, era presidido pelo Rômulo Duque, resolve
realizar, a exemplo dos encontros de Arcozelo, que eram nacionais e realizados em Arcozelo, no estado do Rio, realizar em Cachoeiro do Campo, naquele seminário Dom Bosco, que já não era mais seminário, mas era uma grande hospedaria com centenas de quartos, um encontro anual da classe teatral que durava em geral sexta, sábado e domingo, com debates, com conferências, com discussões sobre o fazer teatral em Belo Horizonte, em Minas Gerais, basicamente em Belo Horizonte. E vinha muita gente, ia muita gente para lá, a classe teatral se reunia e botava em dia as conversas de uma maneira mais eficiente, mais séria, tirava proposições, tirava documentos, levava esses documentos para os governos. Lá nasce um projeto extremamente importante nos anos 80, que se chamava Artes Cênicas na Escola, que durante anos funcionou uma parceria da Secretaria de Educação com o SATED para que pudesse levar espetáculos infantis nas escolas públicas de Minas Gerais ou de Belo Horizonte, né? E esse projeto também permitia a sobrevivência desses grupos que fazem teatro infantil. Não podemos esquecer que se há uma coisa que sempre sustentou o artista de teatro em Belo Horizonte, foram as produções infantis. Isso você não pode esquecer. Ninguém pode. Porque mesmo fazendo teatro adulto, que podia até dar mais prazer para o ator, ele fazia o infantil, porque o infantil, além de... Eu, particularmente, acho que sempre deu muito prazer para mim. O teatro infantil, ele proporcionava uma renda maior para os artistas, um aumento de renda para os artistas para que eles pudessem sobreviver. O fazer do teatro infantil, que era aos sábados e domingos, mas às vezes os espetáculos eram vendidos em dias de semana também para escolas particulares, era muito lucrativo para os produtores e para os atores. Isso permitia a sobrevivência, que era o que todo mundo estava querendo naquele momento ali dos anos 80. Chegar nessa coisa assim, eu vivo de teatro. E as pessoas tinham orgulho de falar isso. Hoje eu já nem sei se isso é possível, mas eu digo para vocês que os anos 80 marcou o início dessa grande fase da sobrevivência do artista em Belo Horizonte, com a renda da bilheteria dos seus espetáculos. Então, o projeto Artes Cênicas na Escola, durante 3 ou 4 anos, ou 5 anos, não me lembro exatamente, não tenho essa ideia mais, mas ele fazia uma espécie de um edital, grupos concorriam a esse edital, se inscreviam e eram contratados pelo Estado para fazer, durante toda a semana, cada dia numa escola, de manhã e de tarde, o seu espetáculo infantil. E isso possibilitou realmente uma sobrevivência ainda mais certa, porque era contratado para um ano para aquilo. Aquele grupo era contratado para um ano para apresentar, vamos dizer, Pluf o Fantasminha nas escolas públicas nos dias de semana. E isso foi esse projeto que foi coordenado primeiro pelo SATED, ele tinha na cabeça o Cássio Pinheiro, que foi quem fechou, basicamente junto com o Rômulo Duque e o Valmir José, eles fecharam com o Estado essa coisa do Artes Cênicas na Escola, que foi fundamental. Muita coisa boa foi criada, muito espetáculo infantil bom foi criado para esse projeto. Então as pessoas entravam, vamos dizer, nessa espécie de chamamento, já com uma ideia de um espetáculo, e muita coisa inovadora no teatro infantil. E muitos grupos surgiram a partir daí, muitos grupos de teatro infantil. Não foram poucos. E muitos diretores de teatro infantil começaram a fazer espetáculos inquietantes, instigantes, alguns escritos pelos próprios artistas daquele grupo, outros então de autores já famosos, como Oscar Fonfur, Maria Clara Machado, Pernambuco de Oliveira e tantos outros. Também nos anos 80 que chega a Belo Horizonte o Fernando Limoeiro,
que vem de Limoeiro, em Pernambuco, e ele tinha sido formado pela Escola de Arte Dramática de São Paulo e vem parar em Belo Horizonte. Aqui ele se casa e ele vai trabalhar como professor na oficina e mais tarde no teatro universitário. E o Limoeiro forma um grupo de teatro de mamulengos, de bonecos típicos do Nordeste, principalmente de Pernambuco. São aqueles bonecos de luva e que as histórias são mais ou menos já conhecidas e que se apresentam em praças públicas, em feiras, pelo Nordeste. E o Fernando Limoeiro, então, vem introduzindo aí uma história, uma linguagem completamente nova, porque o pernambucano é um cidadão extremamente inteligente, né? E verborrágico, esperto, tem o dom da palavra, né? O dom da conversa. É verborrágico, mas gosta de falar e sabe falar bem. E o Fernando Limoeiro é isso, né? Então ele chega aqui e vai trabalhar como professor na oficina e também dirigir os seus espetáculos, escrever os seus textos, porque ele era autor. É nos anos 80 também que o Jorge Fernando dos Santos, que tinha sido um tempo crítico de teatro no estado de Minas, publica em livro as suas críticas e entrevistas que ele fez. Ele era muito jovem, com todos nós naquela época que já estávamos fazendo teatro. Tem um dos primeiros livros sobre, vamos dizer assim, que a gente pode contabilizar como uma parte da história do teatro em Belo Horizonte. Bom, essa coisa de Cachoeira do Campo, esses seminários, também faz com que apareça com mais clareza e uma certa divisão aí entre produtores e trabalhadores. Então, aí é criado naquele momento a AMPARC, Associação Mineira dos Produtores de Artes Cênicas, hoje SIMPARC, Sindicato dos Produtores de Artes Cênicas. A AMPARC, então, que vai ser dirigida inicialmente pela Alisson Vaz, Márcio Machado, Cleide Gosling, vai assumir a campanha de popularização do teatro, que vai acabar ali perto do governo Collor, e a AMPARC vai assumir essa função de continuar essa campanha, e depois SIMPARC, né, que substituiu a AMPARC, vira sindicato, assumiu a campanha, que já deve estar na 48ª, 47ª edição, 50ª edição, ou estaria na 50ª se não fosse a pandemia. De qualquer maneira, a criação da AMPARC faz com que duas entidades agora estejam lutando. Não havia essa divisão muito clara entre patrões e empregados no teatro. Isso tem que ficar muito claro. Porque os patrões eram os próprios artistas, que também produziam seus espetáculos. Os produtores em si, produtores que queriam só investir na produção e tirar o lucro, se houvesse lucro, eles não era um número grande de pessoas, mas existiam. E aí, nesse momento dos anos 80, entra em cena também um psiquiatra que se interessava muito por teatro e que resolveu bancar alguns espetáculos, que tinha recursos para isso, que foi o Delcir da Costa. E ele banca vários espetáculos em Belo Horizonte e realmente produz. Entra com capital, que então era difícil, porque não havia leis de incentivo, não havia nada disso. Você tinha que contar com aquela velha história de pegar o patrocínio direto. E esses patrocínios diretos eram muito na base da amizade, não dependiam muito de fazer um projeto, levar esse projeto para o empresário. Não, eram empresários que tinham sensibilidade e que patrocinavam com um anúncio no programa, ou com uma verba, ou com qualquer coisa que pudesse ajudar os espetáculos a irem à cena. E aí o que acontece nesse momento? Cria-se essa figura do produtor com a sua associação, e esses produtores então vão se fortalecer, né? E vão criar, entre eles,
algumas regras de trabalho, como tentam criar contrato de trabalho nessa relação patrão-empregado. Isso nunca deu muito certo no teatro, porque sempre alguns, ou a maioria dos produtores, eram os próprios artistas, ou os próprios artistas, os próprios atores ou próprias atrizes que queriam fazer. Então criavam a sua produtora ou seu grupo e faziam as suas produções da maneira que podiam ou da maneira que entendiam. Mas, de qualquer maneira, a criação da ANPAC ela é fundamental para a sobrevivência do teatro. E junto com o SATED, o Sindicato dos Artistas, tem duas entidades lutando pela qualidade dos nossos espetáculos e pela sobrevivência dos nossos artistas. É fantástico você ver esse desenho de como é que foram se formando aqui uma classe teatral bem forte e que vai se tornar referência nos anos 80 como terceiro polo produtor de artes cênicas no Brasil. Por tudo que fez e por tudo que acontecia para além da cena, ou seja, as associações, as reuniões, os debates, os encontros, as discussões políticas, a criação de secretarias. O governo municipal também vai criar, na gestão do Hélio Garcia, vai transformar a Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura em Secretaria de Cultura, né? E o turismo vai ficar numa empresa chamada Belotur. E a Secretaria de Cultura da Prefeitura vai administrar os teatros da Prefeitura, os espaços da Prefeitura, os projetos da Prefeitura, e vai também patrocinar, abrir patrocínios, auxílio, apoio às produções teatrais. Estou falando do teatro, que também fazia patrocínio de outras coisas. Também é nos anos 80 que se cria o Fórum da Dança, ou Associação Mineira de Dança. Os profissionais da dança estão enquadrados nas artes cênicas. Então se cria ali, com o comando da Cleide Gosg, da Dulce Beltrão, da Silvia Calvo, de tantas outras pessoas. Os grupos de dança acabaram se reunindo, e eram muitos os grupos de dança, acabaram se reunindo nessa Associação Mineira da Dança, que, se não me engano, chamava AMIDA, depois virou Fórum da Dança. A dança, então, resolve também organizar os seus profissionais, né? E, então, esse momento dos anos 80 foi um momento de produção muito fértil da dança, do teatro, né? Da ópera, né? E também muito fértil, um momento muito vigoroso de organização classista, organização das classes artísticas do Brasil inteiro. Mas aqui em Belo Horizonte foi com muita força que os artistas foram à luta para se organizar. Então, quando alguém fala assim, tinha divisões, as pessoas uns não gostavam das outras, não é verdade. Claro que em toda categoria profissional tem seus problemas, seus percalços, suas antipatias, idiosincrasias, mas a classe, de uma certa maneira, estava muito unida em torno da sua sobrevivência. Aqui essa palavra eu tenho repetido porque ela é muito importante, porque a percepção de que você pode ficar em Belo Horizonte sobrevivendo de teatro vai fixar muitos artistas bons aqui. Alguns vão sair, como sempre saíram. Mas o êxodo que houve, por exemplo, nos anos 60 e 70, já não tinha mais nos anos 80. As pessoas ficavam. Por quê? Porque tinham possibilidade de trabalho, campo de trabalho. O atrativo da televisão, da produção de televisão para alguns atores já não se importava tanto com isso, né? Então a televisão passou a vir buscar em Belo Horizonte alguns atores para trabalhar em novelas, minisséries, casos especiais, etc, etc. As redes todas, não só a Globo, não, Manchete também, que produzia, a Bandeirantes, o SBT, né, que era Tupi ainda, se não me engano. E aí, esses
Esses atores resolveram ficar e bancar a sua estadia na sua própria terra. Isso foi fantástico para o fortalecimento das artes cênicas como um todo. Bom, no governo federal vai acontecer a Fundacem, já existia a Fundação Nacional de Artes Cênicas, que era então dirigida pelo Carlos Miranda. Bom, os anos 80 vai marcar a campanha pelas diretas. Diretas já. Vamos votar para presidente da República. Então a campanha ganhou um nível nacional e internacional. Nesse momento, o Brasil inteiro se engajou nessa luta de votar de eleição direta para presidente da República. Então, políticos de todos os partidos se reuniam nos palanques, em comícios grandes, gigantescos comícios com 500 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, no Rio, Belo Horizonte, São Paulo, nas capitais, todas, propugnando pela eleição direta, que não era ainda permitida. A eleição era feita no Congresso Nacional, pelos congressistas, e os candidatos se apresentavam, em geral, o candidato da ditadura ganhava. Então, um deputado do Mato Grosso, que se chamava Dante de Oliveira, propôs uma emenda parlamentar, uma emenda à Constituição, que restabelecia a eleição direta para a presidência da República. Isso foi em 84. E a proposição dele foi a votação, a emenda, Dante de Oliveira foi a votação e perdeu. Então, os políticos, principalmente a esquerda, os progressistas, os democratas, tiveram que se contentar com realizar a eleição mesmo no Congresso Nacional. E o candidato foi Tancredo Neves contra Paulo Maluf. E Tancredo Neves ganha no Congresso a eleição para ser presidente da República. Ganha de Paulo Maluf, que era o candidato da ditadura, dos estertores, é o finzinho da ditadura. E todo mundo sabe aí o que acontece com Tancredo Neves, que não consegue tomar posse porque adoeceu, e o Sarney, que era o vice, toma posse depois de um longo debate, uma longa comoção. O Sarney toma posse como presidente da República no lugar do Tancredo Neves, mantendo a mesma estrutura de ministério, tudo que eles tinham combinado. Tancredo adoece poucos dias antes da posse. E vai parar, na véspera da posse, ele vai parar no hospital de base em Brasília, já com um estado muito grave. E vai fazer cirurgias, etc, etc. E você sabe o que aconteceu dia 21 de abril, Tancredo morre e o Sarney continua como presidente da República. Essa campanha pelas diretas, ela foi uma coisa espantosa. Como é que ela conseguiu reunir da direita, pessoas da direita, e até pessoas da esquerda mais radical, todo mundo no mesmo palanque, direta já. Era preciso redemocratizar o país. E os artistas não se furtaram a isso, não. No Brasil inteiro, os artistas fizeram. E aqui em Belo Horizonte foi montado um espetáculo em 84 que se chamava Diretas, onde já se viu. Esse civil com C, civil, onde já se viu. Era entregar o governo para os civis, que os militares também não aguentavam mais governar. O Figueiredo era um presidente que parece que esse Bolsonaro não tinha menor saco para governar nada, nem para trabalhar. Então era isso, brigou com o vice dele, que era o Aureliano Chaves. Então o Brasil estava vivendo ali o finalzinho da ditadura, e a chegada de uma esperança nova. Mesmo com a derrota da emenda Dante de Oliveira, as diretas não puderam acontecer nesse ano, só foram acontecer em 89, nesse momento o Brasil ganha uma esperança nova com o civis no poder, E os militares voltam para os quartéis. É assim que a história vai marcar o fim não o fim total da ditadura, porque só vai acontecer mesmo com a Constituição de 88, mas vai marcar o fim dos governos militares e a entrega de um governo
um civil. Que o Sarney era presidente, vamos dizer assim, que teve que enfrentar de tudo. O primeiro presidente civil depois de tantos anos, de 2 décadas. Como é que era isso? Como é que era ser esse presidente civil? Com quem contar? E a ameaça dos militares sempre pairava. Eles voltam, cuidado que eles voltam, né? Então, esse governo do Sarney inaugura também o Ministério da Cultura. E o primeiro-ministro vai ser o Zé Aparecido de Oliveira, primeiro-ministro da Cultura, que vai criar as bases de um projeto de cultura nacional, escutando todos os artistas de todos os segmentos, de todas as áreas, para criar esse ministério e ver o que era necessário fazer dali, porque ali praticamente a censura estava acabada. Mesmo que ela ainda existisse no papel, e mesmo que ela ainda existisse e cobrasse mandar os textos, as músicas, tudo para Brasília para ser censurado, e tudo, ela já estava no final, nos estertores, acabando. E o Sarney quase que dá um fechamento da censura, porque ela vai sumindo, desaparecendo, até finalmente em 88 ela ser liquidada pela Constituição. Bom, nesse momento, Belo Horizonte também vira uma referência de debates, discussões, temas, encontros, e para cá vinham vários profissionais de vários lugares do Brasil e até do exterior para fazer palestras sobre teatro, sobre dança, sobre música. Belo Horizonte virou um polo de efervescência cultural. Isso é muito interessante, porque a gente não está aqui falando só de teatro. Então, o que acontecia também com as outras artes, né? O Palácio das Artes vai abrir suas portas para a produção local, coisa que não fazia, porque a ditadura não permitia, né? Vai se democratizar lá dentro a gestão das pessoas, a gestão do Palácio das Artes, então começa a incorporar o artista local nas suas pautas, né? Outras manifestações artísticas. Vai criar a primeira escola de teatro do Palácio das Artes lá em 86, né? Que hoje é o Cefar, um curso profissionalizante, porque, não sei se você sabe, mas a profissão do ator ela não é nível superior, ela é nível médio. O curso de formação de atores ele é profissionalizante. O curso superior é um complemento desse curso profissionalizante. Se você quiser fazer, você pode fazer, mas você será ator do mesmo jeito reconhecido pelo Ministério do Trabalho, como nessa profissão, né? Mesmo se você tiver só o curso médio, ou o curso profissionalizante, que equivale a científico de 3 anos, que é o que o TU, por exemplo, oferece. Depois a Escola do Palácio das Artes, quando foi implantada, também começou a oferecer dessa maneira. Esses profissionais que vinham então a Belo Horizonte nessa época vinham muito chamadas das escolas, mesmo das escolas livres e das escolas oficiais, para dar curso de direção, dar curso de dramaturgia. Então, bem, Fernando Peixoto não saía de Belo Horizonte. Fernando Peixoto, eu quero fazer um parêntese, porque para mim era o cidadão que mais escreveu sobre teatro no país e que mais dominava essa língua, vamos dizer assim, a língua do teatro como um todo, dramaturgia, interpretação. Ele dominava tudo, escrevia livros. O primeiro livro que eu li sobre Brecht era ele, que tinha escrito. Então, ele tinha um furor pela escrita, e pela escrita ligada à crítica e à análise. Ele era profundamente inteligente, era um gaúcho, radicado em São Paulo, um grande diretor de teatro também, uma figura humana fantástica. E Belo Horizonte era uma das paixões dele, e ele vinha sempre que a gente chamava. Ele deu curso de direção, ele deu um curso sobre teatro de Brecht,
Então, nessa época, o Fernando Peixoto estava presente em Belo Horizonte quase como segunda casa dele. E assim outros grandes artistas vinham para cá para fazer palestras, dar cursos, participar de seminários. Então, Belo Horizonte virou esse polo de efervescência cultural que faz com que seja referência, né? O Teatro de Belo Horizonte passa a ser referência. E passa também a viajar, a frequentar Rio, São Paulo, Brasília, outras capitais, né? Trocando experiências com outros grupos, outras línguas, né? Outras estéticas, outras culturas dentro do próprio Brasil. Né? O fazer teatral, porque fazer teatral no Nordeste é de um jeito, em Belo Horizonte é de outro, no Sul é de outro, no Norte é outra coisa, mas tudo é teatro. Então, Belo Horizonte vira esse... Até porque você está no centro, né? Entre o poder, os três poderes, né? da República, está Belo Horizonte, está aí o dinheiro em São Paulo, a mídia no Rio e o poder político em Brasília. E Belo Horizonte fica nesse eixo, então tudo passava de alguma forma por aqui. E parece que Belo Horizonte atraiu nessa época muita gente mesmo. Bom, vale dar registro a duas coisas. Primeiro, o Teatro Francisco Nunes, ainda na gestão do prefeito Maurício Campos, ele passa por uma reforma. Aquele teatro de 1.500 lugares, que você não escutava do meio para trás, não via direito, era um galpão improvisado. O Teatro Francisco Nunes era tão usado para tanta coisa política, inclusive até carnaval, eles tiravam as cadeiras, faziam baile do Municipal, baile do Teatro Municipal de Belo Horizonte, para copiar o do Rio, era feito lá no Francisco Nunes. Mas o Francisco Nunes não tinha mais jeito, estava decadente. Então, o Maurício Campos e o Jorge Norma, que era o secretário de Cultura e Turismo, fizeram um concurso para a reforma do Teatro Francisco Nunes e ganha o arquiteto Saul Vilela, que reduz o tamanho do teatro para 700 lugares, faz uma arquibancada e modifica as condições técnicas todas do teatro, ar, enfim, a arquitetura interna toda ele modifica e cria um novo teatro muito bom. Esse concurso foi realizado em 81, o teatro teve uma reforma rápida e o Elvésio Guimarães assume a direção do Teatro Francisco Nunes, ainda na gestão do Maurício Campos em 82, e vai permanecer lá por bons anos, mesmo virando o governo da ditadura para do Tancredo e o Hélio Garcia prefeito. O Hélio Garcia era vice-governador que virou prefeito, né? O Elvésio Guimarães permanece lá e dá uma nova dinâmica para o Teatro Francisco Nunes, né, com essa reforma. Outra coisa que é importante, na eleição do Tancredo, o D'Angelo, depois que o Tancredo é eleito, J. D'Angelo é nomeado presidente do Palácio das Artes. E ele, então, leva uma equipe toda nova e tira aquele entulho autoritário todo que estava lá, e começa uma gestão nova. E essa gestão começa até de uma forma eficaz, fazendo óperas, operetas, etc., mas principalmente construindo a Sala Sesquiate. Ele pegou um pedaço de baixo do foyer do teatro, do Grande Teatro, e ali ele cria a Sala Sesquiate com 150 lugares, mais ou menos, para apresentações de teatro. E é uma sala aproveitada em forma de arena. E não tem um pé direito alto, mas é um lugar onde todo mundo trabalhou. E é um espaço que ficou assim, marcado como um espaço de apresentação de coisas de muito boa qualidade e também de inovações estéticas. A Sala Sesquiate foi uma homenagem ao João Sesquiate, que ainda estava vivo nesse momento, e foi lá e recebeu homenagem, toda aquela homenagem. E depois, mais tarde, o pessoal da música exige mais ou menos a mesma coisa para a música de câmara. E aí cria-se a sala do lado, aproveitando outro espaço, a Sala Juvenal Dias, com as mesmas especificações técnicas para a música erudita, né? Pequenos concertos, concertos de câmara, música de câmara,
Então, tudo isso começa... É o que eu estou dizendo, o Belo Horizonte fervilhava, muita coisa acontecia, né? Então, a ópera volta a ter um lugar assim, com a presença do Raul Belém Machado no Palácio das Artes, começando a fazer grandes cenários, com as grandes óperas, com as pessoas ligadas à ópera, que a ópera tem uma divisão interna muito grande, sempre teve entre as pessoas, um conversa com o outro, tem essa história. O Danjo conseguiu reunir esse pessoal todo e fazer, acho que a primeira experiência dele foi mesmo a Viúva Alegre, a opereta que ele fez ali, naquele momento. Eu queria falar também sobre a Rádio Inconfidência, que passa a ter uma programação cultural, cria um espaço que eu passo a assinar de 1 hora semanal de um especial sobre artes cênicas, que chamava Boca de Cena, onde levava para entrevista os principais atores, diretores, artistas, cenógrafos, etc., de todos os espetáculos que estavam em cartaz. Eu fiquei com esse programa durante 2 anos e meio na Rádio Inconfidência, sem ser empregado, sem ter ganho nenhum, mas porque a gente precisava de preservar esse espaço, que logo depois que eu saio, passa a ter outro âncora ali naquele espaço, naquele especial. Ele ia ao ar às 10 horas da noite, das quartas-feiras. E era muito interessante, porque tinha toda uma programação musical, ou as trilhas sonoras das peças, ou músicas ligadas a determinados temas, ligados a determinados espetáculos. A gente fazia uma coisa ali muito bacana. E eu tive muita ajuda do Bob Tostes, grande Bob Tostes, para fazer essas trilhas sonoras. E ele era o diretor, vamos dizer, o superintendente artístico musical da rádio, e tinha também um especial, se não me engano, nas terças-feiras. E ele me ajudava muito para fazer esse programa. Eu tenho sempre que agradecer isso ao Bob, e eu acho que a cidade de Belo Horizonte tem muito que agradecer ao Bob por tudo que ele fez. Vem logo depois a eleição para governador, onde vão se enfrentar Itamar Franco e Nilton Cardoso. A classe teatral resolveu ficar do lado do Itamar Franco, a classe cultural como um todo. E o Nilton Cardoso não teve esse apoio dos artistas e se achou injustiçado, porque, como prefeito de Contagem, de onde ele vinha, ele já tinha patrocinado muita coisa de teatro e de arte em Belo Horizonte. Ele vinha fazendo essa Nova Contagem, a empresa que reorganizou a cidade de Contagem, que era dirigida por ele, como prefeito, tinha muito interesse na cultura. E ele realmente ficou extremamente chateado, mas ganhou a eleição do Itamar, levou essa eleição em 86. E aí o que acontece? Ele, como não tinha interface ou conversa, ou não teve um comitê de cultura, ele convidou a Ângela Gutierrez para ser secretária de Estado da Cultura. E aí que vem a história final do teatro do Bradesco. O presidente do Bradesco tinha prometido ao Zé Aparecido, que era primeiro secretário aqui, depois foi ministro da Cultura, que ele daria $1 milhão para Belo Horizonte ter um teatro novo no lugar do Cine Metrópole que ele tinha derrubado. E então a Ângela Gutierrez, junto com Zé Aparecido e Ângelo Osvaldo, vão de helicóptero até lá, a Cidade de Deus, lá no estado de São Paulo, na sede do Bradesco, e saem de lá com um cheque no valor em reais, não tinha reais, eram cruzeiros, cruzados, já nem sei mais qual dinheiro que era, nesse valor, trazendo para Belo Horizonte. E onde é que vai ser implantado esse teatro? Na Telemig. O teatro da Telemig. Então a Telemig recebe esse dinheiro, era estatal,
recebe esse dinheiro e cria no prédio da Avenida Afonso Pena 4000 o Teatro Telemig, isso em 89, né? Que ele é inaugurado. Então, mais uma casa de espetáculos para Belo Horizonte, do governo, mas mais uma casa maravilhosa, muito bem feita, muito bem criada, um palco maravilhoso, com recursos, com cadeiras especiais, então 300 lugares, e viram um marco, embora fosse lá no alto da Afonso Pena, as pessoas também começaram a ir lá, porque todo mundo estava indo ao teatro. Essa era a verdade dos anos 80. Por isso é que eu acho que todos nós somos muito mais felizes nos anos 80 e 90, que também depois eu vou falar. Mas esses anos 80 eu acho que eles foram fabulosos para o teatro em Belo Horizonte. Sabe? Muita gente que surgiu, que está aí até hoje, surgiu lá nos anos 80. Já não era mais a minha geração, duas depois de mim, ou uma ou duas depois de mim, gente muito interessante, muito inteligente, muito criativa, muito preparada, que apareceu nesse movimento do teatro em Belo Horizonte, e também muito incentivada por várias coisas, né? Voltando ao assunto do Goethe, o Goethe incentivava, a cultura inglesa participava, a Aliança Francesa. Então parece que havia um movimento, uma conspiração a favor dessas produções terem muita qualidade, os textos terem muita qualidade, grandes autores, né, serem montados por aqui. A Rede Globo, vendo isso e vendo que não podia, por exemplo, colocar anúncios dos nossos espetáculos, porque era impossível colocar de graça, e o que a Rede Globo colocava, o que ela podia cobrar, era muito alto, mesmo sendo o maior desconto que eles podiam dar para as produções teatrais locais. A gente colocar inserção lá, 2, 3 por dia, para chamar o público para o teatro. Até que apareceu um diretor na Globo, que veio de São Paulo, chamado Simval Itacarambi Leão, que resolveu que podia sim. Ele topava fazer isso se as produções dessem um percentual de 12% da renda bruta dos seus espetáculos no dia, diário, como pagamento. E a Rede Globo então começou a ser sócia de algumas produções. Só comigo foram 2. Não sei de outras, mas me lembro que foram várias outras produções que ficavam mais tempo em cartaz, 2, 3 meses, 4 meses, né? Então a Rede Globo vai ser sócia de Galileu Galilei, de Rasga Coração, essas duas, e em troca ela colocava inserções e ajudava o teatro a ter um público muito grande. E também a Rede Globo percebe a força da dramaturgia em Belo Horizonte e cria um concurso de dramaturgia onde se inscrevem 120 autores. E desses 120 candidatos a ganhar um texto, e o texto tinha uma promessa de montagem com recursos pagos pela Rede Globo, ganhou o texto chamado As Pulgas, do Cunha de Leiradela, que era português, que morava em Belo Horizonte, era um português mineiro, grande figura humana, e que escrevia muito bem para o teatro. E foi dirigido pelo Carlos Rocha, apresentado no Francisco Nunes. A data exata eu não sei mais precisar. Então a Rede Globo cria esse concurso. Depois esse concurso também não vai mais para frente, porque o Simval vai embora, e também esse projeto da Rede Globo de fazer associação com as produções locais também acaba. O projeto Mambembe, criado pela Fundacem, que ocorria o Brasil inteiro, ele levava espetáculos do norte para o sul, do sul para o norte, centro-oeste, leste, Brasília, nordeste, enfim, criou-se uma circulação de espetáculos e Belo Horizonte estava no meio dessa circulação. E a gente recebia espetáculos de vários lugares. Esses espetáculos traziam muitas coisas interessantes. Era um projeto da Fundacem
que fazia com que o Brasil conhecesse o Brasil melhor na área teatral. Os artistas de teatro começaram a se conhecer mais, né? Você passou a conhecer os diretores do Nordeste, os atores do Sul, os cenógrafos, os cenotécnicos do Rio, de São Paulo, de Manaus. Isso tudo o Brasil estava fervilhando nesses anos 80. Era um Brasil mais alegre, né? Era um Brasil que dá muita saudade dele. Você olhando hoje o que acontece nesse país em termos de cultura, quando você olha os anos 80 e vai olhar também os anos 90, dá muita saudade desse Brasil. Eu tenho saudades desse Brasil e saudades desse tempo de teatro. Claro, eu era bem mais jovem, então tinha todo o gás possível para fazer acontecer os 3 horários do dia, de manhã, da tarde, da noite e de madrugada, se fosse possível, se fosse preciso. Ali também, nessa década, são criadas pelo Breno Milagres, com a classe teatral, com os artistas de teatro. O Breno era cinema, sempre foi a vocação dele. As videopeças, 2 videopeças, ele cria, se não me engano, no Teatro da Imprensa Oficial. Um chamava Quando Fui Morto em Cuba e outra O Estripador da Rua G, em que os atores contracenavam com as imagens de vídeo. Então ele cria essa fórmula nova, mágica de videopeça. Depois parece que não deu muito resultado, embora fossem espetáculos de qualidade. Eu acho que havia uma dificuldade com a tecnologia mesmo, não era fácil. O vídeo era VHS, então se pensar que não tinha tanto recurso para fazer essa interface entre a cena que estava acontecendo ali e a contracena com o que acontecia no vídeo. Mas era interessante o projeto, a proposta dessas videopeças. Os concursos de texto teatral começaram a pular no Brasil inteiro e aqui não foi diferente. Uma classe teatral nacionalmente mais unida, principalmente em 84, depois da eleição de Tancredo, a classe teatral vai fazer a última reunião, que eu me recordo, em Arcozelo, classe teatral brasileira, para eleger o presidente da Fundação, que iria continuar ali no governo do Tancredo. E o nome escolhido foi o do Carlos Miranda, que continuou, então, na Fundação, e depois, mais tarde, foi substituído pelo Humberto Braga. Enfim, tudo isso, essa atuação da Fundação, esses festivais de teatro que começaram a acontecer no Brasil, começou a acontecer festival de teatro em várias cidades do Brasil. Um dos mais famosos era o de Campina Grande, na Paraíba, tinha festival no Rio Grande do Sul, tinha festival em Brasília, depois em Curitiba. Então esses festivais também reuniam a categoria dos artistas e técnicos, não só para apresentar espetáculos, mas também para discutir, para debater. Estava se falando sempre do mesmo questão. Como sobreviver? Vamos sobreviver. É preciso sobreviver. É preciso encontrar meios de ter recursos, mais recursos para que as produções pudessem acontecer. Porque muita coisa deixava de acontecer exatamente por falta de patrocínio, que não existia lei de incentivo, não existia nada. O patrocínio tinha que ser direto e não era fácil conseguir empresários com a sensibilidade necessária para patrocinar. E os governos tinham uma limitação de verbas, né? Não era possível o governo patrocinar tudo aquilo que se propunha a produzir numa cidade como Belo Horizonte. Então, digamos, vou dar um chute, talvez 20% a 30% do que se propunha a produzir anualmente, governo do estado e prefeitura conseguiam aportar algum recurso, e nunca era um recurso inteiro. E as estatais de Minas Gerais também patrocinavam muito o teatro de Belo Horizonte, né? Principalmente o INDE, o Instituto de Desenvolvimento Industrial, que era um órgão do governo de Minas. O BDMG vai criar um fundo para patrocinar teatro, mas não era um fundo perdido, ou não era dinheiro a fundo perdido, você tinha que pagar. Então, mas era uma coisa ridícula, porque se você precisasse de, vamos dizer, R$1.000, vamos dizer que a moeda fosse essa, você ia no BDMG, apresentava seu projeto, levava 2 avalistas
E eles te davam esse dinheiro, te davam 12 meses de carência para você montar o seu projeto e fazer ele acontecer, e depois você começava a pagar com juros que era baixíssimo, uma coisa quase ridícula. Eu mesmo e outros, todos nós nos valemos desse fundo do BDMG, que vai ser extinto mais tarde, acho que, se não me engano, pelo próprio Newton Cardoso. Esse fundo, nós nos valemos dele, ele foi criado no governo do Tancredo. E ajudou muita coisa a acontecer em Belo Horizonte. Tinha que pagar? Tinha. Pagasse. Se você fazia uma bilheteria e podia pagar o capital que era aportado, ótimo, você pagava. Se não pudesse, você tinha que arrumar outro jeito de pagar. Então, seus avalistas iam pagar uma relação comercial, mas com um banco do governo do Estado. Então, era mais fácil a negociação e era um projeto cultural. Quer dizer, havia uma tolerância grande até com os artistas que, às vezes, o espetáculo não dava certo, não dava renda suficiente para poder pagar tudo o que você tinha sacado ali naquele fundo. Enfim, isso tudo acabou, mas os anos 80 tinha isso, né? Tinha esse ânimo, essa coisa aí da... Vamos fazer? Então vamos fazer. Vamos fazer bem feito, vamos fazer bem feito. Eu acho que, enfim, os anos 80 marcam essa diferenciação, ou esse crescimento, esse surgimento de tanta gente boa no meio teatral de Belo Horizonte. Gente que está aí até hoje fazendo as coisas e que se incorporou de qualquer maneira a esse espectro dos artistas cênicos, né? E o público que cresceu assustadoramente nesses anos 80 e que foi crescendo até o início, vamos dizer, de 2016, 2015, e depois ele vai cair, mas isso é outra narrativa, um outro tempo. Os anos 80 foram fantásticos, porque foram anos de alegria, foram anos de muita poesia também, de muito amor, de muita liberdade de expressão que começou a soltar. As pessoas soltavam a sua liberdade de expressão, a censura estava acabando, tinha acabado, ia acabar, e finalmente acaba com a Constituinte Cidadã, com a Constituição Cidadã de 1988, a censura acaba. Aí vem a eleição de 89 e, infelizmente, o Collor ganha essa eleição, e aí acontece todo o desastre com a cultura nesse período do Collor, porque com ele também não havia, os artistas não estavam com ele, estavam com os outros candidatos, Brizola, Lula, e depois que o segundo turno foi Lula contra o Collor, o Lula perdeu essa eleição, o Collor ganha e joga o Brasil no buraco, como se verá, ou como a história conta, ou como também posso narrar na parte cultural o que aconteceu no governo Collor, o desmonte total da cultura, tal como acontece hoje, só que hoje é muito, 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 muito pior, porque hoje nós, infelizmente, estamos vivendo uma era neofascista em que é preciso destruir tudo, né? Palavras do próprio ocupante do Palácio do Planalto, ele disse que para governar tinha que destruir primeiro o Brasil que tinha sido construído. Significa que todas as conquistas foram perdidas, jogadas na lata de lixo. Você não sabe de quê, mas que serão seguramente, brevemente, recuperadas, né? Então esse é o final dos anos 80 e o Brasil reata relações com Cuba. Cuba vai criar em 87, eu participo felizmente desse momento, junto com a minha companheira aqui de trabalho, a Ângela Mourão, nós vamos a Cuba para a criação da EITALC, Escola Internacional de Teatro da América Latina e do Caribe, uma instituição que ainda vai durar 4 anos em Cuba e hoje sediada no México. E essa criação dessa escola é muito importante para reunir
os artistas da América Latina, os artistas de teatro da América Latina. Lembrando que Cuba já tinha a escola de cinema criada pelo Gabriel Garcia Marques em San Antônio de los Baños. Então, tudo isso era muito animador, muito promissor, né? Viagens internacionais para todo mundo, convites para você estudar ou fazer o estágio na França, na Alemanha. A Alemanha levou muita gente daqui de Belo Horizonte para lá. E eu, então, encerro os anos 80, assim, com muita felicidade de ter narrado uma parte dessa história, mas principalmente de ter vivido uma grande parte dessa história, ter sido protagonista de algumas coisas, como a oficina de teatro, que depois sai da Avenida Afonso Pena e vai se instalar no estúdio Ana Pavlova, a convite da Dulce Beltrame e da Silvia Calvo, e fica lá nos anos de 88, 89 e 90. E aí depois, mais tarde, vai ser convidada pela PUC. Mas isso aí são outros momentos, outras histórias e outros tempos. Obrigado e até a década de 90.